conosco aqui no gramado do Estádio Alto da Colina. A vitória do Morro Velho 3-1 para cima do Morro Usco. Está aqui conosco, ao meu lado, ao lado do Fred Sarti, o nosso Jefferson, vice-presidente da Liga, o Leandro, presidente, vai conversar conosco, onde já tivemos duas rodadas importantes. A de semana passada e esta semana, com bons jogos acontecendo. Não é isso, Jefferson? Bom dia. Bom dia boa a todos. Tarde, gente. Quase boa noite. Boa tarde. Você caiu na minha. Foi 1h10 neste momento. Boa tarde, né? Jogos importantes acontecendo nesta segunda rodada e já em alto nível. Sim. Nós tivemos aí alguns times recuperando, outros nem tanto. O Acadêmico recuperou. Semana passada ele teve uma derrota, hoje ele ganhou do Aliados de 1-0. O Libris, ele perdeu o primeiro jogo por Retiro, conseguiu tirar um empate com o Cosmo lá na Boa Vista, que é um jogo difícil. União estreou hoje contra Santa Cruz. União estreou hoje contra Santa Cruz. Até o momento que a gente estava no campo lá do Barra do Céu, estava 1-0 para o União. Então pode ter sido, não sei se definiu assim um resultado, pode ter sido hoje a segunda derrota seguida do campeão, né, de ano passado, esse é o destaque. E a segunda vitória seguida do Retiro, de um campeonato que está muito parelho até o momento. O Morro Velho estreou hoje nesse jogo e com uma derrota. Você vê que em 5 minutos o Retiro decidiu a partida. Então, ainda continua em aberto. A gente começa a desenhar alguns times que vão ter que correr um pouco mais, porque em função até dos resultados. O Cruzeiro perdeu para o Bom Retiro, o Libris ele tem 1 ponto, perdeu a primeira, o Cosmo ele ganhou a primeira, empatou a segunda. Então a coisa começa a ter alguns desenhos de alguns times que vão correr. Por exemplo, Santa Cruz, ele já tem 2 derrotas. Né? Então ele vai ter que correr um pouco mais. A tendência é que daqui para frente as partidas comecem a ser mais calorosas. Serem mais decisivas. Você acredita que vai ser um campeonato equilibrado, se não o mais equilibrado, um dos mais equilibrados dos últimos anos? Tá caminhando para isso. Tá caminhando. Mas como é a segunda rodada, a gente tem que ver se não vai ter aquela disparidade, né? Mas está caminhando para isso. Por exemplo, eu vi Palmeiras e Aliados sábado passado, 2 times bons. Aí hoje o Aliados perde em casa, entendeu? O Palmeiras está de folga. Aí o Retiro ganhou semana passada do Libris, mas passou um pouco de aperto. Hoje aqui um jogo parelho também, um concorrente direto, ele consegue uma vitória. Então quer dizer, nós vamos ver agora a partir da terceira que a gente vai começar a desenhar. Só corrigindo o resultado aqui, tive a informação agora que o Santa Cruz União terminou 1-1. Então o Santa Cruz empatou, então já somou 1 ponto. Então eu acredito que esse ano, não sei se ele vai ter um nível assim tão elevado, porque até por questões financeiras, os clubes hoje não é fácil hoje você investir, mas os jogos que a gente tem acompanhado, para ele vai ser bastante. Agora, Leandro, ressaltando também as outras divisões, né? Tanto a Série A2 quanto a segunda divisão. A Série A2, a gente teve hoje 3 partidas, né? Porque uma chave tem menos clubes e a partir da próxima semana todas as chaves terão estreado, tanto a chave A quanto a chave B. Aí vão ser 6 jogos aí durante o final de semana. E nessa correria, né, a gente não deu ainda para ver ainda quais equipes estão mais se destacando, mas a partir da próxima semana, como vai ter mais jogos, a gente vai poder acompanhar melhor a Série A2 e a Série B. Lembrando que a segunda divisão a Série A2 vai ser muito importante porque sobem muitos times, né? Vão subir 6 clubes, né? 6 clubes e cai 2 da primeira divisão. E ano que vem a gente vai ter 18 clubes na primeira divisão e 16 clubes na segunda e o restante na terceira. Agora falando um pouco do que o Jefferson disse, complementando sobre o nível do campeonato, né? Estávamos todos nós um pouco ansiosos referente à nova regulamento da Liga, que só permitiam 10 de fora. Mas pelo menos para mim eu estou muito satisfeito porque os 2 jogos que nós fizemos, jogos de alto nível. Você pega o time do Retiro que eu comentei, Jefferson e Leandro, que o plantel do Morro Velho é excelente. Você tinha Chocolate e o Cacado fora, mas o plantel do Retiro é que definiu o jogo. Jogadores que surgiram do banco. Então, como vocês, a preocupação sua já passaram referente ao nível da competição? Não, por mim sim, está tranquilo. Eu acho que teve uma grande aceitação dos clubes, né? O grande desafio aí é a gente tentar no ano que vem, igual eu já venho falando já anteriormente, é desmembrar as competições. Aí, por mais que um atleta dispute mais de um campeonato, às vezes jogando todo mundo ao mesmo tempo fica muito difícil de montar as equipes, mas os clubes já mostraram que estão preparados para isso. O que eu observei é o seguinte, eu não tive tanta preocupação com queda não, porque querendo ou não, nós estamos colocando 10 atletas, né? É quase um time.
né? Agora aí teve a habilidade de quem soube montar o elenco, buscar a peça para suprir, né? Então eu estou enxergando que nesse quesito eu acho que está... O único detalhe que eu Problema nenhum. observei do primeiro jogo, se você observar, acho que Palmeirinha, aliás, esse jogo aqui de hoje não. Me parece que os treinadores ficaram meio receosos de fazer alteração na equipe, porque cada equipe pode fazer 6 substituições. Se eu não estou me enganado, me falha a memória, acho que cada um realizou só 2. 2 ou no máximo 3. Isso, entendeu? É o único O destaque. Retiro hoje substituiu, acho que quase fez as 6 substituições. A equipe do Morro Velho fez 3 alterações e a equipe do Retiro fez 4, porque o Valmir acabou saindo, né, no finalzinho. Isso, então o clube que tiver elenco, com certeza vai conseguir fazer um grande campeonato e sair na frente dos demais. Agora hoje que nós vimos é o que Fred falou. Saiu do banco a alternativa e que decidiu a partida, né? Praticamente decidiu. O Gilberto foi até eleito o melhor jogador em campo, porque no intervalo a opção que o Retiro tem, né? No intervalo ele tirou o lateral direito Boca, recuou o Iago e entrou com o Marcos, um volante, acertou. O Retiro não parecia que estava com um jogador a menos. Aí depois, para tentar buscar a virada, ele pega o Fabrício Soares, joga na lateral esquerda e põe o Rafael Eugênio mais agudo. Ou seja, o plantel vai fazer diferença. Com certeza. Faz. A gente estava até comentando aqui, o Rafael, lateral esquerdo e tiro, para mim ele é um cara excepcional. Eu só acho que tem hora que ele vai muito, ou então ele dá uma passada a mais que não precisava. Mas ele é um excelente jogador, ele joga muito bem, tanto no meio como na lateral. Muito bom E para jogador. encerrar, né, Roger, uma coisa que preocupa tanto a gente, principalmente a Liga, né? Era um jogo um pouco tenso, correu tudo bem. Verdade. É aquilo que a gente falou no Verdade. nosso programa segunda-feira. Por que não teve confusão? Porque os dirigentes, os treinadores, que são os líderes, deram o exemplo correto. Então, é reforçar a importância dos dirigentes e do treinador. Não tem briga porque eles se comportaram como deve se comportar um E desportista. ressaltando também a presença da Guarda Municipal, que ficou o tempo todo aqui conosco no jogo entre Retiro, a Polícia Militar, acabei de ver também aqui conosco. Parabéns à Liga por esse trabalho. O que a gente sempre fala é o seguinte, gente, não é polícia que vai resolver o problema. Porque você pode ver, a torcida, ela normalmente, ela acompanha a reação do campo. Se os dirigentes estão comportados, se o jogador está jogando a bola, meu amigo, não vai ter problema. Não tem. Agora, a partir do momento que vem de dentro para fora, aí não tem polícia que segura. Isso aí não Foi adianta. uma partida aí com Não 3 expulsões, né? A gente viu aí muito respeito entre os atletas, até quando o jogo acabou, todos se cumprimentando. Que Então, alteração vai ter, vai. Né? Sempre vai ter umas alteradas que o outro. uma que faz coisa parte puxa a também. outra. Então, tá todas as duas equipes de parabéns pelo comportamento aqui hoje, tanto da torcida quanto dos atletas. Bacana. Tá, portanto, o Jefferson e o Leandro conosco, o presidente e vice da Liga.